O áudio estava muito baixo, resolvi pegar o microfone. Bom, o vídeo anterior a gente terminou um tanto apressadamente, que eu tive que resolver um negócio aqui. A gente vai continuar no tema. A gente estava falando do que exatamente? Da criação estética do diabo, né? O diabo como produtor de simulacros. De um certo modo, podemos dizer que o diabo, ele seria o artista, né? Porque ele sempre cria o terceiro grau de semelhança a partir da imagem ideal de Deus. Mas eu acho que a gente já desenvolveu bastante esse assunto num certo sentido, porque a gente pode aplicar isso num desenvolvimento ulterior do que seria a nossa teoria de demonologia. Para isso a gente tem que entender, em suma, o que é os dois tipos, o que são, na verdade, os dois tipos de demonologia que a gente está trabalhando aqui. A demonologia abstrata, o primeiro tipo, né, a demonologia abstrata ou problemática, e o segundo tipo, a demonologia arquetípica ou simbólica. Nós nos pautamos em termos nietzschianos de Dionisíaco e Apolíneo, especificamente no que o Deleuze vai aplicar desses conceitos do Nietzsche em conceitos que ele extrai do Leibniz, agora não vou me lembrar do primeiro nome do Leibniz, gente, desculpa, mas é Godfrey, alguma coisa assim, perdão, eu me esqueci realmente qual é o primeiro nome do Leibniz, é GW alguma coisa, mas enfim, seria a noção de distinto obscuro e claro confuso. Vejamos isso mais aprofundadamente. Por quê? O que é. Antes disso, vamos esclarecer uma coisa. O que é a crítica central da filosofia tanto do Nietzsche quanto da filosofia do Deleuze? Deleuze vai chamar isso, da crítica que eles estabelecem, principalmente aos filósofos, da representação. Platão, Kant, Descartes, filósofos que relacionam-se à reprodução do mesmo. Reprodução por semelhança, identidade, oposição, analogia, questões assim que têm a ver com ideias fixas, imutáveis, o cogito como pensamento, como reprodução de um pensamento já dado, um pensamento já fixo, um pensamento que se reproduz sempre por senso comum ou bom senso, os princípios da doxa. Então é sempre uma associação de imagens, uma associação de conceitos que sempre são por semelhança. Deleuze, exemplar filósofo da diferença, ou seja, o filósofo da diferença, ele vai querer romper com isso. Por quê? A gente tem que analisar isso. Deleuze, do Leibniz, ele vai criticar uma noção do Descartes que vai dizer que o pensamento ele é sempre claro e distinto. O que é um pensamento claro e distinto? Uma categoria da representação, ou seja, que as ideias, tais como concebidas pelo pensamento, são plenamente claras, ou seja, nós vemos elas claramente e distintas entre si. Então a categoria da recognição do pensamento, dos sentidos, elas captam as ideias claramente e distintamente, ou seja, não há problema nenhum em perceber as ideias. Mas Deleuze vai criticar isso e dizer que, na verdade, não. A partir do Leibniz, ele vai dizer as ideias, como ideias, elas são distintas, com certeza, elas são distintas, claro, são distintas. Estão num movimento de distinção, ou seja, de associação entre as ideias. As ideias estão num fluxo de distinção, porque há, como ele vai dizer, singularidades, pontos notáveis com coordenadas ordinárias que elas vão se associar em avizinhamentos, mas elas estão nesse processo de avizinhamento, de
de conexões num campo completamente obscuro, ou seja, num mar convoluto de movimento. Não é completamente claro, não, nem um pouco. É completamente obscuro. Não dá para ver claramente o que elas são. Elas são distintas entre si por conta das suas coordenadas e avizinhamentos de ligações. Dá para ver que elas são distintas entre si, mas não dá para ver elas claramente. Então elas são distintas, obscuras. Como, por exemplo, o exemplo que o Deleuze dá, do exemplo que o Leibniz dá, do murmurar das ondas do mar. Você percebe claramente não, distintamente as ondas do mar. Por exemplo, cada onda você percebe uma onda distinta da outra no murmurar das ondas do mar, mas obscuramente no meio de um tumultuar constante de diversas ondas, um mar constante ao mesmo tempo. Você não sabe distinguir claramente qual é qual, mas você distingue elas uma da outra, mas numa obscuridade que não torna elas claras entre si. É uma onda da outra. Você percebe o som que há uma onda diferente da outra, mas não claramente qual é qual. Então há uma distinção obscura das ondas do mar. Daí a gente entra na questão do pensador. Se a ideia ela é distinta obscura, ou seja, enquanto murmurar da onda do mar, ela é uma associação de pontos singulares com coordenadas ordinárias, ela é uma distinção, ela é plenamente distinta enquanto ligações de pontos e linhas e fluxos e tudo mais, ela só se torna clara a partir do pensador que a pensa. Só o pensador consegue clarear a obscuridade das ondas do mar. Ou seja, clarear a obscuridade da ideia. Ou seja, atualizar aquilo que é virtual. Aqui pensamos no seguinte ponto. A ideia, enquanto ideia, é virtual. Toda ideia, todo conceito, antes de ser conceito, enquanto ideia, enquanto está num plano das ideias, não no sentido platônico como imutável, mas em fluxo constante de transformação, de associação com pontos ordinários aqui, com pontos singulares ali, sempre mudando de um lugar para outro, ela é fluida. Ela não é parmenediana como fixa, imutável, sempre estável, como ser sempre. Ela está fluida. Então, ela é antiplatônica. Ela é sempre fluida, sempre em movimento. Ela é mais heraclitiana do que qualquer outra coisa. Então, ela só vai se tornar determinada, porque antes disso ela é indeterminada, enquanto ideia, ou seja, ela é indiferenciada, ela se move num campo indiferenciado, ela está plenamente indiferenciada. Na verdade, o termo seria indiferençada, porque diferençar, na tradução da nova edição do Diferença e Repetição do Deleuze, diferençar seria atualizar, enquanto diferenciar seria a diferença enquanto virtualidade, e a diferençar seria a diferença enquanto atualizada, enquanto tornada atual. Mas, então, a diferença enquanto virtualidade, ela ainda está indiferençada, ela não está atualizada, ela está plenamente sem diferença ali. Ela é diferenciada como diferença virtual, mas não diferençada, não como diferença atual. Ela não tem diferença atual, ela é plenamente amorfa, completamente sem forma, ela é completamente sem sentido, não tem significado algum ainda. Deixa eu molhar a boca um pouquinho. Mas enfim, nesse sentido, o pensador claro confuso, que seria o segundo termo, da perspectiva que o Deleuze extrai do Leibniz, ele é aquele que clareia
a ideia distinta obscura, ou seja, a ideia enquanto está num mar convoluto de fluxos, por um atravessamento de intensidades do plano empírico, do plano material. É somente a partir da experiência do mundo, tal como ele existe na experiência, de intensidades, de afetos, de acontecimentos que atravessam o pensador, que vão passar por fluxos de profundidade, de intensidade, que vão agregar-se aos pontos notáveis e aos pontos regulares e às coordenadas ordinárias e tudo mais, que vão se diferenciar desse mar obscuro e vão criar uma forma, assim, dando-se claramente na cabeça do pensador. Porém, ainda assim confusamente. Por quê? Porque ainda assim precisa de uma interpretação. Ela ainda assim precisa da interpretação perspectiva, pessoal, subjetiva, particular do pensador, a interpretar e a conceituar o que é aquilo que saiu claramente no seu pensamento. Ou seja, ela não está clara ainda, não está plenamente clara e distinta como é o pensamento representativo, o pensamento que sai exatamente igual como é o mesmo da ideia platônica. Ele sai completamente diferenciado, ele sai um simulacro daquilo que ele era como que eu posso dizer, no cerne atávico, no cerne virtual, no distinto obscuro. Então ele é completamente diferente. Então ele vai se emanar, se expressar, se exprimir como algo completamente diferente. Claramente, porém, mas confusamente, que requer, ainda assim, a interpretação. Por que eu estou dialogando? Por que eu estou trazendo toda essa questão agora, sendo que a gente está falando de demonologia? Porque quando nós falamos de demonologia abstrata ou problemática, a gente fala do distinto obscuro. Porque é o problema, a instauração do problema, a instauração da dúvida, a instauração da questão, a instauração do não senso, a falta de sentido originária que o de eterno retorno propõe, instaura, produz e comunica, até que a atualização do pensador, seja o pensador um próprio sujeito individual que seja, ou um povo, uma cultura, uma religião, uma crença, qualquer que seja, que atualiza isso na forma de um mito, de um conto, de uma imagem, de uma expressão estética, de uma forma, de um demônio em específico. No sentido esotérico do termo, de uma egrégora, ou seja, de um acúmulo de crenças e vontades sobre uma ideia. Ou seja, fé acumulada sobre uma ideia. Assim, se atualiza o que é amorfo, distinto obscuro, numa forma, dando-se um sentido a algo que antes não tinha sentido. Niilismo. O niilismo, ele é a potencialização. É claro que existem vários tipos de niilismo, mas vamos partir aqui da abertura do niilismo extremo para o niilismo ativo, que é a abertura de uma criação de sentido a partir da falta originária de sentido. A questão da morte de Deus. Se não há, a questão da morte de Deus é uma questão interessante, porque Nietzsche ele não mata Deus, ele não anuncia a morte de Deus como algo novo, na verdade. Ele só fala assim, gente, Deus morreu, mas isso aí é só uma questão de redizer algo que já estava dito desde o início do cosmos. A ideia de Deus que estava posta como Deus originário, Deus como verdade estabelecida, foi somente a ideia criada de um espectro, ou seja, o espectro da verdade, o espectro do ideal,
o espectro da ideia imutável criada pelo platonismo, e talvez seja o espectro mais poderoso que subsistiu e existiu ao longo de toda a história da filosofia e das religiões por muito tempo não, na verdade foi o espectro mais poderoso que existiu ao longo de toda a história das crenças e das fés. Só que esse espectro caiu por terra, porque antes dele era a mesma coisa que agora aconteceu. Antes dele ele não existia, esse espectro ele foi criado, porque antes dele Deus não existia, esse Deus verdade, Deus ideia imutável. E agora a gente só realmente retornou ao tempo de origem, que nem o Mircea Eliade fala, que é um pesquisador e filósofo da religião, não sei se eu citei isso no último vídeo, mas já recitando agora, que o processo de ritualização religiosa das sociedades que tem por princípio o sagrado é o retorno ao tempo cosmogônico de recriação da origem do universo, ou seja, o tempo de origem, o tempo a priori, o tempo puro, o tempo vazio do cosmos, ou seja, o tempo de criação do que era de instauração de um território. Se antes não havia nada, vamos criar algo que dê sentido a esse nada. Foi feito exemplarmente, não vamos tirar o mérito do platonismo, não vamos tirar o mérito do Platão, nem do Sócrates, de ter instaurado um sentido que se tornou, para bem ou para mal, absoluto e fixou sua bandeira por toda a história a partir de então. Porém, no entanto, contudo, esse sentido corroeu-se, oxidou-se, até que voltou-se à origem do cosmos, o tempo de origem de criação cosmogônica. Como caiu-se por terra o valor instaurado pelo platonismo, o Deus platônico morreu, o Deus, a verdade universal, ou seja, o ideal platônico, o Deus criado por eles, por Platão ou pela maioria das religiões como instauração de uma verdade universal, retornamos então ao período de origem do cosmos em que podemos novamente criar novos deuses, criar novas religiões, novas crenças e novos conceitos. Quando Nietzsche diz quantos novos deuses ainda são possíveis, não é necessariamente o sentido assim, vamos criar uma religião nova. Não, isso vale para todos os sentidos possíveis, seja para mito, para crença, para fé, para conceito, para filosofia, para misticismo, por que quer que seja. Isso significa criação de valores, isso significa para qualquer coisa que seja, desde que o valor que se crie, o conceito que se crie, no sentido assim geral de espectrologia, qualquer coisa que se crie, que se nomeie, que se dê um nome, se atribua um valor, se espectraliza, deixa de existir no campo da matéria e cria uma aura que sobe e se transfigura para um outro mundo. Ele deixa de subsistir apenas no campo, do mero tocável, no mero tangível, e ele se duplica. Ele se duplica. Na verdade, de um certo modo, podemos dizer até assim, que essa aura já existia. Por exemplo, a gente lembra assim, pensar assim no Walter Benjamin, na questão da aura da obra de arte. Se eu não me engano, é o Walter Benjamin que fala isso. Eu tenho quase certeza que é o Walter Benjamin que fala isso. Da aura da obra de arte. A aura da obra de arte, ela não é criada com a obra de arte, num certo sentido podemos dizer, na nossa análise da demonologia. Ela já pré-existe a obra de arte. A obra de arte, ela é o simulacro da aura. A aura, ela já existe, o espectro da obra de arte já existe, tal como o espectro do conceito, o espectro do nome que você dá a ele. O espectro, ele já pré-existe num campo que existe fora. O que você vai dar um nome, você só vai concretizar a forma na matéria. Ele já existe para além, num campo que? Num campo que a gente não tem acesso, num campo que a gente não tem qualquer acesso possível. O espectro,
ele sempre é fora. O Ludovico Romandini, o Fabiano Ludovico Romandini, da espectrologia, ele vai dizer, o espectro ele existe num campo chamado outside. Ele é um termo que o Romandini ele extrai. Tem um livro que o Romandini escreve sobre Lovecraft. Se eu não me engano, esse termo ele tira do Lovecraft. Não tenho certeza, na verdade. Porque ele cita muito esse termo no livro do Lovecraft. Porque o outsideness seria algo referente a um fora que tem relação com o dentro. Mas não é nem fora nem dentro. Ele é um fora dentro, numa relação que eu gosto de chamar de espaço limiar. Lembrem-se, por exemplo, vocês que têm muito acesso à internet. Não sei se vocês já chegaram a ver aquelas imagens de internet de espaços limiares, corredores sombrios, corredores sinistros, em que você está perdido num lugar assim, que não tem início nem fim. É tipo um labirinto assim, meio de filme de terror, que você não... É meio angustiante esses ambientes assim. Isso é o espaço perfeito para a existência do espectro, porque ele é um espaço intermediário de transição entre ambientes. E ele nunca chega a terminar nesses espaços intermediários, nesses espaços limiares dessas imagens de internet. E sempre a gente tem a sensação nesses ambientes que a gente está sendo perseguido por alguma coisa. Essa imagem é perfeita para expressar o acosso sentido pelo espectro na espectrologia do Ludoenha. Porque, nesse sentido, se o que sentimos no ambiente do espaço limiar é uma perseguição, seja, por exemplo, no cinema de terror, por um assassino, um monstro, um demônio, uma criatura, uma besta, sei lá que seja, o espectro ele subsume tudo isso. Ele representa tudo isso em qualquer sentido que seja. Porque o espectro ele sempre é o predador que nos persegue. A voz na nossa cabeça que está sempre no nosso ombro. Aquele urubu maldito, aquele maldito ser assim, que fica o tempo todo assim, você não é capaz, você não é o quê, você não... Ele sempre está gotejando palavras de chumbo na nossa cabeça. Ele sempre está no nosso acosso, no nosso entorno, sempre está nos perseguindo. O espectro é isso. O espectro ele fundamenta o quê? A disjunção, no sentido do Ludovico Romandini. Que é o quê? Disjunção do ser. Ele disjunta a consistência ontológica do ser, ou seja, a consistência e integralidade da ontologia, da integralidade do ser do sujeito. Aí a gente nem fala assim, no sentido assim de ente, na verdade seria o próprio a consistência integral do ser mesmo. E aí ele invade por um fora, ele nunca está dentro. O espectro ele seria no sentido assim, o fora que impregna, sabe? Ele entra por qualquer ambiente, qualquer brecha que a gente deixa, ele entra e rompe com toda lógica, certeza, com todo ordenamento que a gente tem em nós. A demonologia mais ou menos é isso. A demonologia é somente uma faceta da espectrologia, mas uma faceta que eu acho muito interessante, porque ela é a faceta das vozes que ecoam na nossa cabeça. O que nós trabalhamos na demonologia especificamente? Muitas vezes, no sentido assim, as vozes de aconselhamento, as vozes de más palavras na nossa cabeça, porque a demonologia nem sempre são vozes prejudiciais. Como eu disse, eu acho, já no outro vídeo, Cacodaimon e Eudaimon ou Agatodaimon. Agatodaimon e Eudaimon são equivalentes, são termos diferentes para uma mesma coisa. Que é o daimon favorável ou aconselhador, o daimon de Sócrates, por exemplo. Enquanto que o Cacodaimon é o daimon prejudicial. Num sentido geral, eles seriam daimons que teriam a ver com um lote de destino designado ao sujeito. Por quê? Todo sujeito vai ter, da sua parte, algo que já está geneticamente designado a ele. Geneticamente indicado a ele desde a origem do seu nascimento. Ele é o lote de destino distribuído.
O Romandini, como que eu posso dizer? Só um instante. O Romandini, ele fala no Princípios de Espectrologia que uma das bases etimológicas da palavra daimon vem de Nemo, de Nêmesis, da deusa Nêmesis, que ela é a deusa da justiça distributiva. Ou seja, ela distribui a cada um o lote designado do que merece e do que não merece. Ou seja, ela equilibra, segundo a justiça divina, o que cada um deve ou não receber. Então, seria isso o princípio de uma justiça divina que dá a cada um o daimon que merece receber. Ou seja, a carga energética, a carga de energia, seja ativa ou reativa, de acordo com a carga de vontade que cada um sente, afirmativa ou negativa. Nos próximos vídeos a gente vai entender melhor o que são essas relações de força, sabe? Entre ativo, reativo, afirmativo, negativo, a partir de uma perspectiva deleuziana da vontade de potência, sabe? Vontade de potência nietzschiana. Mas aqui não cabe muito explicar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas nesse sentido, a deusa Nêmesis seria então uma distribuidora dos daimons. Os daimons então seriam, num sentido assim, flutuantes. Eles não teriam um significado fixo. Eles seriam o significante flutuante, no sentido assim do estruturalismo ou do pós-estruturalismo. Eles não têm um valor fixo. Cada um vai atribuir a eles um valor de bem e mal, ou de bom e ruim, de acordo com o que recebe deles, ou dos acontecimentos que interpreta deles. Então vai variar da perspectiva do sujeito. Então cada um vai atribuir ao seu daimon o valor de kakodaimon ou de eudaimon, dependendo do que percebe ou do que aprende dele. Então o daimon, ele não é nem a priori, nem um eudaimon, nem um kakodaimon. Ele é o daimon, em genérico. Então cada um vai interpretar o seu daimon como, esse daimon então é um kakodaimon para mim, porque ele é sempre prejudicial. Mas o daimon, ele se transforma, ele se transmuta. E na dependência da pessoa de uma nova forma de energia que ela precisa, ou de um novo aprendizado que ela conserva e acumula, o eudaimon, ele transmuta a sua energia e a pessoa vai mudar a interpretação desse daimon, a avaliação que ela tem dele. Se for kakodaimon no momento, pode mudar a interpretação de ruim para um bom, e ele se transformar no eudaimon. Então o eudaimon, ele nunca é fixo, ele é flutuante, ele é o puro não senso. Então a interpretação do daimon, ele vai variar. O daimon, ele é um fragmento de não senso para cada sujeito, se tornando assim uma interpretação estética, simbólica e arquetípica do que é o núcleo central e originário do Eterno Retorno como daimon a priori. Por esse vídeo a gente vai ficar aqui, daqui a pouco a gente vai voltar com outro, para outras questões. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem um like, comentários, compartilhem, curtam, por favor. Vamos ajudar esse canal a crescer. Quero trazer bastante conteúdo de filosofia, não só de demonologia, mas conceitos gerais da filosofia do Deleuze, do Nietzsche, do Bataille, entre outros assuntos também, além de filosofia, como de esoterismo, ocultismo, da minha pesquisa em geral, de outros aspectos da pesquisa, como tempo, ontologia, cosmologia, mitologia, entre muitas outras questões. Espero que tenham realmente gostado. Agradeço a todos pela audiência e muito obrigado.